aí, programa de cinema e histórias em quadrinhos que pede desculpas por todos os atrasos que andaram rolando aí. Vamos tentar manter o Prometemos não atrasar mais. Você pode parar com isso, hein? E agora mudou minha vida, Eu prometo. Tá estabilizando agora, né? Tema de hoje. Só tem editora aqui Sem hoje. enrolação. Homem de Ferro, cara. Aproveitando a estreia do filme. Vamos falar do filme, né? Mesmo porque muita gente já falou do filme na internet, tal. A gente vai se concentrar nas histórias em quadrinhos. E a gente tem um recadão pra passar também, né, cara? Pra você ficar de olho nas livrarias que tá chegando um livro muito especial, né, cara? Ah, sim, verdade. Eu tinha até esquecido. Não, eu lembrava. Na verdade foi meio você que esqueceu dele também, né? Olha que filha da puta, cara. Você tá muito displicente, Drago. Não, Bruno Zago agora é editor de Não, vem cá, mangás. vamos conversar aqui. O que tá acontecendo? Bruno Zago agora é editor de mangás. Tem Vamos deixar o muito programa mangá lá pra e fazer editar. aqui uma sessão de... Uma sessão de descarrego, né? Descarrego, O mané. público acompanha, ele dá suas opiniões também. Conta pra nós, Bruno. Abre seu coração. Tem que ser aberto tá aí com acontecendo, o público. cara? É falta de tempo, gente. Por isso que o programa atrasou aí todas essas sextas-feiras. Agora vai Então voltar. fala. Eu assumo que todos os atrasos do Pipoca Nanquim é minha culpa. Sim, eu assumo. Mas também ninguém pegou pra tocar, né? Ninguém atrasou, foda-se. Ninguém toca também o barco. Muito bem. Homem de Ferro que vai estar no nosso livro quadrinhos, né, volume 3, que está chegando aí em breve nas livrarias, junto com Superman, Wolverine e o Motoqueiro Fantasma que acabou sendo limado da edição anterior, Sim. né? Então fique ligado, porque em breve vai ter o lançamento desse livro, nós queremos a sua presença lá. Bom, Todas mostra as a capa. informações no Pipoca Mostra a Nanquim. capa, mostra a capa. Olha a capa. Do livro bonito. Primeira mão também. pra vocês. E a primeira que eu não fiz, olha só, ele vai falar agora que é a mais bonita de todas. É engraçado, né? Estranho isso. Vocês... Os caras, porra que pariu, eles não são colegas, se fossem eles entenderiam a minha situação, mas não, ficam só me acusando. A gente é sócio e não Então vamos lá, trabalha. chega de mais enrolação, vamos falar de quadrinho da hora. Pro cara do Homem de começar Ferro, ler Homem de Ferro aqui no Brasil, o que você Então, recomenda? vamos direto numa questão. Eu acho que pro cara começar a ler Homem de Ferro, ele não pode começar direto com uma edição como essa aqui, ó. Essa Ele não fala inglês, de repente. mas essa aqui é a gringa do... Master Da Works. Biblioteca Histórica. Isso, da Biblioteca Não é Histórica. a Biblioteca Histórica não, esse é Masterworks, tem a Marvel Masterworks e tem a Biblioteca Histórica lá, History... Mas bonito isso daqui, hein, Isso cara? é muito bonito e ele compila em ordem aí todo Homem de Ferro. Todo Homem de Ferro. E aqui no Brasil tem a Biblioteca Histórica Marvel, volume 1 e 2, com as histórias clássicas, mas não a começa. Biblioteca Histórica faz isso, ele vem compilando em ordem também. Mas qual que é a diferença do Masterworks? Porque tem a biblioteca também que é cinza lá, igualzinho a nossa. Ah, nos esse aqui é um Estados padrão Unidos. diferente. Não sei. Também não sei qual que é. É só pra encher o bolso mais de dinheiro da Marvel, mais nada. Mas enfim, Não compensa começar por essas daí porque são muito datadas, né, cara? Eu acho que esse é um valor legal pra colecionador, valor acho histórico também. legal pra colecionador. Mas se o cara for começar daí, tipo, ele viu o filme. Não, quando o personagem surgiu lá, na década de 60, cara, eram histórias inocentes Pois e tal, é, cara. era outro contexto. Era de prata, né, total. Pô, vale a pena você conhecer a história do personagem, o que o Stan Lee escreveu que deu origem a ele. Né? Então você pega e conhece. Aí esse então negócio. recorra... Mas não de primeiro, né? Acho que o cara pode começar com Extremes ou uma outra Isso que eu ia falar, acho clássica. que pra começar legal... Então, Extremes atual, eu acho, pegada atual, eu acho ideal Extremes. Extremes, porque além de ser uma história muito boa, ela reconta, A origem. atualiza, na verdade, a origem A do origem do Homem de Ferro. Ferro, exatamente. Então, tipo, tem um capítulo lá que ele repassa tudo que aconteceu, cara. Aí, pô, acho bem legal. E repassa colocando na guerra do Iraque agora, né? Igual no filme mais ou menos, né, cara? Então, que antes era na era no da guerra do Vietnã. Vietnã, exatamente. E é roteiro do Warren Ellis, né? Um dos Roteiro do maiores Warren Ellis e essa Arte do verdade. Ed Granov. Esse Ed Granov é espetacular, Ele né, manda cara? muito. Ele manda muito bem. Aliás, não sei por que não colocaram ele pra fazer Vingadores vs X-Men e tal, porque é uma puta arte bacana desse É cara. interessante porque a arte dele, sei lá, cara, ele faz uma arte meio chapada, meio todo mundo com cara igual e tal, meio sem expressividade, mas é legal pra caralho, cara. Isso daqui é bacana porque também dá uma revolução no esquema de armadura do Homem de Ferro, né? A armadura passa, por conta de um vírus, um tecnovírus chamado Extremes, a armadura passa a ficar dentro do corpo do Homem de Ferro e com o poder do pensamento dele ela sai pelos poros, coisa louca, né? Louco. É meio metal líquido, ela Acho sai pelos poros é do... louco demais pra Doideira mim, eu acho. Warren Acho Ellis. meio- Mas ficou bacana, Mas cara. o Warren Ellis ele tem essa pegada tecnológica, né? Ele é muito vanguardista, É. ele adora tecnologia, né? Ele Exatamente. sempre, toda a história dele tem uma proposta de uma nova tecnologia ou um desmembramento do que está acontecendo agora. Ele no pensa mundo como eu não virtual chutei e o tal. balde ainda, vamos É. ver. Exatamente.
Exatamente. Então tem umas coisas que são estranhas, assim, aparentemente, mas é muito bem contado, amarrado, tudo tem um porquê, né? Tudo tem porquê, O roteirista exatamente. tá muito E minucioso. depois dessa HQ aí do Extremes, a Marvel conseguiu explorar a ideia do Tecnovírus muito bem ao longo de todas as mensais E do Homem de convenhamos, Ferro. foi depois do Extremes que o Homem de Ferro, nos quadrinhos, deu um up, assim, né? Pois Porque, ele sempre foi um personagem que queria ascender ao primeiro escalão, mas nunca conseguia. Nunca conseguia, exatamente, cara. Porra, O ele filme deu uma impulsionada foda no geral. Foda, geral. Mas o Extremes foi E um o quadrinho Ex- que... Pá, Exatamente, cara. E Mostrou esse que cara, veio. o Granov, essa armadura do Homem de Ferro foi a que inspirou o design da armadura do filme, foi essa dele. E daqui pra frente, quase todas as armaduras do Homem de Ferro seguiram o layout da armadura do Ed Granov, que é muito da hora. Aquele esquema do capacete ser fino e ter aqui um pedaço de... Ele se afina aqui no queixo e tal, meio capacete de corrida, é a ideia do cara, assim. Então é espetacular essa HQ. Bom, isso tanto aqui no desenho- saiu pela Panini em minissérie, Pois é. depois saiu esse especialzinho, e acho que logo mais deve relançar de novo. Mas o que aconteceu com isso aqui? Esgotou pra caramba, só um único lugar tem. Adivinha qual? Comics. Ah, acertou, claro. A Comics é o único lugar, juro por Deus, a Comics é o único lugar que tem hoje em dia, Legal. que o Jorge entrou em contato direto com a Panini e falou, vocês têm que ter aí algum sobrando. A Panini revirou o estoque, achou uma porradinha lá, tipo uns 500, 1000 exemplares, não tinha muito também, e mandou pra ele, então ele tem alguma coisa na loja. Ó, Tá pra acabar, se você quiser, entra lá e Recente compra. nas bancas saiu um Marvel Mais Aventura do Homem de Ferro, né? Que é, o Marvel Mais Aventura 10. é uma história que já tinha saído na mensal do Homem de Sim. Ferro. Eu não acho legal eles publicarem histórias repetidas na Marvel Mais É Aventura. repetido, mas funciona, é por conta do filme, né? É uma historinha simples, assim, Assim, por fechadinha e conta do tal. filme mesmo que eles fizeram isso. Mas é engraçado nessa daí, eu não lembro de quem que é o desenhista, mas ela é pré-filme. Então o cara que eles escolheram pra ser parecido com o Tony Stark é o Sawyer do Lost e não o Robert Downey Jr. O Tony Stark é igualzinho o Sawyer, lembra do ator que faz o Sawyer? Lembro. É igualzinho ele, só que com barba preta e cabelo preto. Ah, é? É Se engraçado. não me engano, eu não li essa história, mas pela capa, se não me engano, é quando surge uma versão da armadura depois da Extremes. Exato, é pós-Extreme. É pós-Extremes, que é como eu estava dizendo, na mensal a Extremes vai dando uma série de problemas, né? Ele não pode mais continuar usando ela. Nessa história mesmo o Tecnovírus já cai em mãos erradas, mas mais pra frente ela dá problema, ele tem que voltar pra uma armadura normal, aí depois ele consegue desenvolver uma armadura igual a da Extremes, só que não é um vírus, não contamina ninguém. É ele que injeta dentro dele mesmo. E aí é mais louco ainda, porque ela se transforma em roupas civis também, Você injetaria um negócio assim? Ai. Você se usaria de cobaia em algum momento? pra ter uma Não, armadura pra da qualquer hora. coisa. Tem um negócio novo aqui, pode dar certo, eu vou testar em mim, porque todo cientista faz isso. Todo cientista na Marvel vou faz testar isso, em né, mim, cara? testar idiota. Dente Verde fez isso, uma porrada de caras fazem vou isso. testar em mim. Não, eu não testaria em mim. Eu não sou tonto. Seguindo. Antes de a gente estar nas sagas grandes, vale um lembrete para de repente o espectador não sabe, mas o Homem de Ferro ele tem a revista mensal que você acabou de mencionar, Sim. que é o Homem de Ferro e Thor. Thor. Você, tipo, se você começar a comprar agora, você vai pegar meio o bonde andando, então vai precisar de umas 3 ediçõezinhas assim pra você sempre Pra começar comprar. um arco novo, né? Mas pô, tá no número 40 e tantos, quem diria que ia chegar nessa, uma revista do Homem de Ferro e Thor ia chegar nessa E longevidade? aproveitando, falando da E é uma mensal, boa revista. eu quero falar, falando dela então, ela teve vários arcos excepcionais da carreira do Homem de Ferro. O primeiro deles, que Muito saiu bons. aqui, começou acho que lá pelo número 4. Ela começou meio capenga, quando era só Homem de Ferro. Por quê? Porque, exatamente, era só Homem de Ferro. Publicava aquela história que era a adaptação do Do filme. filme, e tal, pois é, pá. publicaram uma série de coisas. Mas Porque não tinha depois- coisa suficiente do Homem de Ferro sozinho pra colocar lá, né? Pô, a Stark a Queda saiu lá. Pois meu, é, aí entrou o cacete, filme do cara. Thor, juntaram com o Thor e só começou a ser os filé do Homem de Ferro. Essa Stark a Queda é excepcional, ganhou prêmios Eisner, inclusive, está como indicação no nosso livro, na parte de melhores histórias dele, ganhou o prêmio Eisner, que é quando ele acaba de ser expulso do cargo dele de secretário de defesa e está sendo perseguido pelo Norman Osborn. Essa aventura é muito Pós-guerra boa, civil, cara. né? É, pós-guerra civil. Pós-guerra civil não, pós-invasão Pós-reinado secreta, sombrio. reinado sombrio, Ah, exatamente. Pós-reinado sombrio. A gente tá falando desses. A gente só vai falar durante do o Homem de Reinado Ferro Sombrio. hoje. Nossa, tem alguma criança muito Tem, demoníaca. muito doida. A gente vai falar de HQs do Homem de Ferro, É. não vamos falar da importância dele assim, e Ah, uma pontuar em história sagas. dele. A Não. gente sempre falou, tem todas as sagas da Marvel atual, assim, ele tem destaque. importância, Ele é o sim. cara que rouba a cena. Atualmente basicamente, né? ele é um dos pilares, cara. Sim, Eu acho um dos pilares. eu acho que ele tá até mais do que o Homem-Aranha em termos de importância pro universo Marvel, cara. Hoje em dia, universo Pro atualmente, Marvel, universo com sim, certeza. tá muito mais importante, né, cara? Com certeza. Por conta dos cargos dele, das influências. Ele, o Capitão América e o Thor são os pilares. São Mas, do mas universo também Marvel. é maldade, porque o Homem-Aranha
tem um universo exclusivo só dele, né? Que um monte de coisa gira em torno Eu tô colocando como universo Marvel, por exemplo. Mas como um pináculo do universo Marvel. Do universo Marvel, que faz as grandes sagas seguirem, é mais a importância dele do que do Ele é o próprio Capitão Homem-Aranha. América e o Thor, né? Ele, exatamente, a trindade aí, né, cara? Mas vamos fazer Uma pausinha? intervalinho, depois a gente vai voltar a falar de um dos maiores roteiristas que já passou pelo Homem de Ferro de todos os tempos por mais tempo, que é o David Michelini. Legal, beleza então. De volta para o segundo bloco do Quadrinhos do Homem de Ferro, né, Daniel? Qual é o roteirista fodístico que você ia falar? O David Michelini, mas eu só fazer um parênteses antes. A gente mostrou aqui e eu esqueci de falar o porquê que eu trouxe essa HQ, né? Ela É traz. bonita. Porque é bonita, É da hora. do Badanai, eu tenho orgulho dessa coleção. Ela tem o número 50 do Tales of Suspense, que foi a primeira revista que saiu, o Homem de Ferro, e no número 50 aparece o vilão Mandarim. Então se você assistiu o terceiro filme, que o vilão é o Mandarim, e ficou curioso, é legal conhecer. No número 50 da Tales of Suspense tem ele, só que é totalmente diferente do que você vai ver no filme. Ele Com certeza. é muito estereotipadão Ele sai e na tal. porrada com o Homem de Ferro. Sai na porrada, sai no braço com ele, mas tem o lance dos anéis, Pô, é ele legal. sai no braço e ele quase ganha, além de tudo. O Mandarim é E- ferrado nessas histórias, E cara. é dos dois clássicos, né? O Stan Lee e o Tom Heck, os dois criadores do Homem de Ferro. O Mandarim, ele tem. Saiu uma revista Mundo dos Super-Heróis agora, que aliás vocês estão vendo imagens, que tem um dossiê do filme do Homem de Ferro e tem um dossiê do Mandarim. E nessa revista da Mundo dos Super-Heróis conta as melhores histórias do Mandarim, pra você a gente ler anunciou lá no site. os melhores conflitos entre o Mandarim e entre o Homem de Ferro. E é uma super dica aí pra você começar a acompanhar o Mandarim. No nosso livro tem uma pequena história do cara lá também, como ele encontrou os anéis, que é através de uma tecnologia alienígena e tal. Então fica aí a dica dessa Mundo dos Super-Heróis, acho que 42, né? É. O número dela. Mas é legal, cara. Podia ter um encontro de DC e Marvel e eles são Lanterna Verde, né? Virar uma Lanterna Verde, ou uma Lanterna Amarela no caso. Ele ia ser tem legal, 10, hein, bicho? É, ia ser O foda. Lanterna Verde só teve Você uma viu vez esse 10 lance, anéis mas e tudo bem. pirou. Agora vamos voltar então. Aos clássicos do Homem de A Ferro, dois as boas, clássicos as boas monstros. ideias. O Michelini ficou quanto tempo? Ficou um tempão, né? Ficou acho uma que década, Uma né, década, cara? né? Muito Tem tempo. mais se bobear. Tempão. Escreveu um tempão o Homem de Ferro, era um cara que conhecia muito bem a mitologia e expandiu ela de uma maneira sem igual. E muito do que o Homem de Ferro é hoje foi ele que... Foi o traço dele, foi a ideia dele, né? A concepção dele. O problema com bebida, tudo... vários coadjuvantes que ganharam destaque, ganharam aqui, depois viraram Ele clássicos, foi a um Pepper. daqueles caras que pegou a fase de transição entre Era de Prata e Era de Bronze. Pois é. E Era de Bronze foi quando os quadrinhos começaram a tomar uma outra conotação, um pouco mais realista, um pouco mais sombria, né? E o que ele falou assim, o que posso fazer com o personagem? O que não foi feito com um personagem grande assim de super-heróis? Falou, pessoal, o cara é um puta maluco alcoólatra. E a Marvel comprou a E briga acertou em vamos cheio, fazer. cara. Acertou em Pô, cheio. ele Porque fez todo uma- herói tem que ter um ponto fraco, né, cara? E esse acaba sendo o ponto fraco do Stark. Que é justamente essa história aqui, ó. O pior momento dele com as bebidas está aqui, né? No Demônio da Garrafa. O Demônio da Garrafa que influenciou muito o segundo filme, né, cara? Sim, o segundo exatamente. Que filme do aparece o calcado. chapadão lá dançando. É, e tal. calcado. Muito nessa não, um HQ. pouquinho. É, um vai. pouquinho, a ideia do alcoolismo, né? Aham. Mas é muito legal, ele já começa tretando com o Namor e ele se fode muito na primeira edição, ele se afoga, ele tá caindo no mar e ele atribui isso, até ele fala, putz, se eu não tivesse tomado aquele quarto martini, acho que eu teria ganhado essa luta. Aquele quarto martini. Quarto martini, ele tomou 4 martinis no avião assim, ele tá meio doidão, ele tá batendo no Namor, ele tá meio bêbado, ele reconhece isso e fala, putz, se não fosse a bebida eu tinha me ferrado. Só que vai piorando muito a vida dele, a SHIELD, ele descobre que a SHIELD tá tentando comprar as empresas Stark e tá quase virando sócio majoritário pra pegar a tecnologia dele e virar uma máquina de guerra com a tecnologia dele, sabe? Ele fica muito puto da vida, ele fala, pô, a SHIELD tá fazendo isso? Mas o ponto fundamental que joga ele ladeira abaixo é que a arma dele ela é controlada remotamente. Pelo e Justin Justin Hammer. Hammer. Isso, e ele na frente de uma convenção, uma coisa da ONU. Sim, uma super convenção Nações Unidas, das Nações das Unidas, Nações sendo Unidas. transmitida via televisão e tal. A arma dele dispara e mata o
representante da ONU. Exato. E nessa época, eles acham que o Homem de Ferro é o segurança do Tony Stark. Ninguém sabe que é o Tony Stark. Ninguém ainda sabe, E exatamente. aí, bota a culpa no Tony Stark. Ele fica muito desesperado. Só que no final das contas, Porque a tecnologia dele, né? E Bota a aí, culpa nele por causa disso. todos esses fatos aí desembocam nele ficar muito desesperado, no fundo do poço mesmo, e se entregar ao álcool, né? A cena é trash, porque ele tá assim, tipo, posando pelas câmeras, E dispara. E a mão dele tá atrás do cara assim, e a mão dele dispara, né, velho? E ele não tá sabendo ainda, ele acha que o problema foi da tecnologia dele, e ele se culpa por isso. Ele só vai descobrir que tá sendo controlado pelo vilão, depois, né, cara? Depois. E aí muito ele sai disso daí, quem ajuda ele pra sair, tem uma história com o Capitão América e tal, mas eu achei muito legal que quem vai lá e dá uma força pra ele é o Jarvis, cara. É o Jarvis. Um mordomo, vocês lembram disso? O Jarvis, o Rhodes, todos eles se preocupam, força. mas o Jarvis é fundamental, né? Eu lembro que tem Muito uma maneiro. época também que a Miss Marvel sofre de alcoolismo e ele ajuda ela, né, cara? Sim, No bem mais futuro, pra bem frente. mais pra frente já. Mas né? outro destaque, essa fase aqui, áurea dele, é desenhada pelo Romita Jr. no top, assim, eu acho espetacular. Ah, mas o fera mesmo é o Bob Layton. Sim, Aí então, eles o Bob Layton dividem, faz a arte cara. final e roteiriza também. Michelini, Só- o Bob Layton nos roteiros e o John Romita. Eu queria Mas deixar um negócio explicado também que é bacana da parte do Homem de Ferro, é que ele começou nessa revista Tales of Suspense, que você vê naquela HQ que você mostrou agora há pouco, a Biblioteca Histórica, e depois ela ganhou o título próprio, que é Ela o mudou Invincible de Iron nome, Man. na verdade, né? Ela muda de nome. A revista muda de nome, a Tales of Suspense deixa de se chamar Tales of Suspense para se chamar The Invincible Iron Man. Tanto que na contagem, aí é uma trapaça, né? Na contagem de edições totais do Homem de Ferro, tipo, saiu a edição 500. Eles contam Tales of Suspense desde o número 1, tá ligado? Então, Mas não é, na pra verdade. fazer essas edições 500 eles contam tudo, até especial. Eles né? contam uma porrada de coisa, exatamente. E aí, nessa HQ agora que o Daniel vai mostrar, essa aqui umas 100 edições depois, essa daí é no número 120 ao 26, O 127. Michelini tá lá ainda. Continua lá, depois de 100 edições, trabalhando o personagem que consagrou ele. Depois disso aqui não tem nada muito expressivo dele, eu acho, assim, no Michelini, né? Não. Tem coisas na Marvel, Sim, mas sim, nada tem umas desse- coisinhas desse legais, nível mas clássico, não assim. é. Aí depois de 100 números ele fez A Guerra das Armaduras, que também é uma das inspirações pro filme 3, né? pro filme 3 e um pouco pro filme Pro 2. filme 2 Mais pro também. filme 2, na verdade, eu acho. E de novo é o Justin Hammer. O Justin Hammer vira nessa Não, época essa assim, aqui não é o Justin Hammer, é o Obadiah Stane, não é? Não, mas o Justin Hammer tá vendendo também as paradas pros vilões. Ah, tá, mas o Tecnologia. vilão principal aqui, se não me engano, é o Obadiah Stane, que é um empresário também corrupto pra caramba e concorrente dele, que por conta também tem um alcoolismo de novo em evidência Não, aqui o e livro tal. acompanha o Stark sempre, né? Exatamente, desde que foi inserido até hoje acompanha ele. E o cara rouba todas as armaduras do Homem de Ferro, rouba toda a tecnologia dele, furta tudo, entrega na mão de uma porrada de vilão. Dos melhores aos piores vilões, assim. Dos Exato. melhores, digo, os mais poderosos aos mais... Até os mais bucha, assim, né, cara? E todos eles começam a tentar atacar o Homem de Ferro, não só fisicamente, mas ele quer derrubar o Homem de Ferro em todos os sentidos, no sentido social, no sentido político, no sentido civil, no sentido pessoal, tudo, É cara. a queda do Homem de Ferro. Exatamente, a história é a queda Tipo, dele. a queda de Murdoch, e essa é a queda do quando Stark. ele volta, ele volta com aquela armadura de prata, Prateada. o centurião prateado, né? Quando ele fala, pô, eu tenho que dar a volta por cima. E a centurião prateado, embora eu acho um design feio pra caramba, na verdade. Não, mas na época. Só que ela era cara, muito poderosa. Ela foi muito icônica, porque, puta, ficou um tempão com aquela. Hoje o Homem de Ferro troca de armadura a torta e direito, mas ficou um tempão com aquela outra, né, dourada Ficou um tempão. e vermelha. A principal, né? E aí eles, puta, botaram uma prateada. Botaram assim, a prateada, que no começo ficou da hora, o pessoal curtiu e depois começou a enjoar e tal, aí voltaram com a dourada e vermelha novamente. Mas né? é muito Nessa- legal os questionamentos que o Tony Stark começa a fazer, né? Tipo, os limites da tecnologia dele. Porque ele sempre, desde o primeiro projeto de armadura dele, ele pensou em se livrar, claro, da situação que ele estava, mas ajudar aquele de alguma maneira, ajudando o país, ajudando pessoas, sendo um herói. Sim. Só que aqui ele vê que a tecnologia dele está sendo usada para fins muito errados. Assim. E ele começa a pensar se compensa continuar nisso, se compensa no ramo tecnológico. E aqui tem até uma frase, o Alexandre destacou no livro, eu gosto muito dela, aparece aqui atrás do cadernado: quantos derramaram sangue com a minha espada? Será que compensou desenvolver tudo isso para agora o mundo tá uma merda? É um questionamento muito foda que o Homem de Ferro começa a fazer, é legal pra caramba. É legal por causa da política, né, cara? Quando saiu Guerra Civil, alguns leitores tradicionais reclamaram do atrito que rola entre o Homem de Ferro e o Capitão América. Essa é uma história que lembra que o atrito deles já vem de muito antes, cara. Aqui o Steve Rogers ele tá na identidade do Capitão, né? E o Homem
Homem de Ferro faz uma trairagem com ele, vocês lembram? Uma trairagem forte, assim, que já prenuncia o que aconteceria uns 15 anos depois. A Marvel soube aproveitar muito bem isso. E eu já vi, quero deixar claro uma coisa também que você falou, eu já vi vários sites que não leem quadrinhos, mas que falam de quadrinhos. É porque é curto, é legal falar de quadrinhos. É da hora falar de quadrinhos. Os caras não lêem, mas eles falam, eles veem o filme e falam do quadrinho, tá ligado? Especialista, verdadeiro especialista. Se o Stark ele é tão fodido, por que ele não faz uma tecnologia pra ajudar o mundo inteiro? Pois isso tem na mensal, caralho. Na história mensal atual, ele está desenvolvendo uma tecnologia para tentar acabar com o consumo de energia elétrica no mundo e diminuir, baratear pra caramba, para levar para tudo quanto é lugar em nosso, porque até hoje não tem energia elétrica. Só que aí entra toda uma série de questões políticas de gente que não quer que ele faça isso, que outros vão parar de... Imagina se... Isso acontece, uma série de gente que hoje ganham muito param de ganhar de repente. E aí começa um monte de confusão em cima do Stark. Então eu acho legal isso no Stark, que ele começa a se questionar aqui do perigo da própria arma dele, e ele fala, pô, eu vou começar agora a usar meu conhecimento de uma forma benéfica para todo mundo, né? E entra nessas histórias que depois vem o Ezequiel Stein, que é filho do Obadiah Stane, que está nessa HQ aqui. Aí essa história do Ezequiel nas mensais também é ótima, cara. Não sei se está no nosso livro, mas é muito boa. Sai na mensal essa daí também, cara. Antes da gente encerrar, cara, eu queria chamar a atenção também pro Homem de Ferro do universo Ultimate. Que puta, cara... Que é completamente diferente, né? Completamente diferente. Enquanto esse Homem de Ferro ele luta contra o alcoolismo dele, o Homem de Ferro Ultimate ele tá com... data marcada para morrer, porque ele tem um câncer cerebral. Exatamente, ele desenvolve armadura para se salvar disso. Então ele não tá nem aí, cara. Ele fala, eu bebo mesmo, eu chuto pau e que se dane. E aí a armadura que ele veste, cara. Vocês lembram dele vestindo a armadura? Que eles são trocentos caras, 8 pessoas que precisam vir acoplar a armadura inteira dele. Aí uma das primeiras cenas que aparece, ele fala assim, pô, mas alguém questiona, nossa, precisa de tanta gente assim pra vestir a tua armadura? E ele fala, meu, você queria o quê? Que eu guardasse ela numa maleta? É foda, não é isso, cara. É muito da hora. É, porque nas histórias aí, das primeiras, era muito tosco, né? Era muito tosco. No filme deixava na hora. Mas ele ficava numa maleta e ele botava tipo uma luva, e da luva ia subindo a parte amarela. A luva, como se fosse uma geleia subindo. Era muito feio, né, cara, isso daí. E na HQ, nessa do Ultimate... Eu acho legal até. Eu achava feio. Ele usava transistores, uma tecnologia mirabolante de transistores para dar seus poderes e tal. O pai dele é que inventa o embrião da armadura, é o pai dele, que pinta ele de azul, velho. A armadura é uma tinta, pior do que o Extremes, é uma tinta muito bizarro. Que qualquer coisa que bate na tinta, a tinta é bem dura, assim, não deixa entrar na pele, e a tinta mantém ele vivo. E aí ele por ficar cansado de estar sempre azul, porque a tinta é azul, ele desenvolve, quando ainda é moleque, ele começa a desenvolver a armadura. Pra tentar não ficar mais usando azul. Amarelo e vermelho agora. Hoje azul, pô, amarelo e vermelho. O Homem de Ferro Ultimate ele é bem mais arrogante que o do universo Marvel. Bem mais, cara. Mas ele chega a ser até meio chato. Você assim. encontra as histórias na atual Ultimate Marvel mensal que sai, né, cara? Ele teve uma minissérie, né, que publicou, que saiu aqui no Brasil, minissérie em 2 partes. Não, 2 ou 3 partes. Foi em 2, viu, cara? Foi em 2. Tenho certeza agora. É. Mas teve essa minissérie. Teve 2 minisséries, viu? Homem de Ferro 1 e 2 Ultimate. Mas aqui no Brasil saiu as 2, eu acho, sim. Ah, é? Acho que saiu as 2. Mas eu acho que só uma foi como minissérie separadinha. Sim, acho que a outra foi em algum anual, alguma coisa assim. Ou na própria Foi no anual, pode Foi no anual, né? Foi no anual, Ultimate Marvel anual. O Ultimate Marvel anual número 2, se não me engano, uma coisa assim. E a outra saiu em minissérie, né? E atualmente sai na revista Ultimate Marvel, que junto com a do Homem de Ferro é uma das melhores mensais em banca, né? Já tem vários filezinhos aí. Se apareceu aqui de repente, ele tá no escuro, vamos encerrando o programa pra tentar dar uma clareada aqui, né? Tchau. Mas um abraço, até semana que vem. Ou não.